Muito bem. 9h29, está lá a câmera. Jornal Integração de volta, ao vivo. Dia 10 de abril de 2024, agora o Johnny, vereador de Canela, que espere um pouco, né? Ele pode ligar depois de novo. Estamos aí com uma mesa quase completa. Hoje nós tivemos o chimarrão em atualidade das 7 às 8, eu e o Fernando. Depois eu conversei com o Atos Cunha, que é o presidente do Podemos de Canela, sobre política. E agora eu recebo aqui 3 personagens que estão montando uma startup aqui na região. É só um pensamento, por enquanto, só uma ideia. Mas certamente uma ideia vinda de 3 figuras iluminadas, mentes brilhantes, alguma coisa de boa deve acontecer. Eduardo Colombo é esse cidadão aqui, deixa eu ver, à minha esquerda, mas para quem está assistindo à direita. Depois tem o Pedro Spindler, o alemão dos 3 aqui, e o Bruno Coleto. Bruno Coleto, aqui em Gramado, talvez dos 3 seja o mais conhecido, assim. É uma figura que, pelo sobrenome, nos liga a pessoas muito participativas na sociedade política aqui. Ex-vereador, ex-secretário, enfim, um cara que tem a sua assinatura, o seu Alemir, pai dele, em muitas obras importantes que hoje ainda participam diariamente das nossas vidas aqui em Gramado. Então já fica meu reconhecimento ao seu Alemir, que certamente vai assistir, porque ele é fã número 1 do Bruno. É fato. E o Bruno realmente é um cara especial. Eduardo, Colégio Araucárias, muito bom dia, bem-vindo, obrigado por disponibilizar tempo para vir aqui. Muito bom dia, Cláudio, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e disponibilizar o teu espaço para a gente poder divulgar essa boa nova que a gente está trazendo para a comunidade, né? O Colégio Araucárias surge de uma observância da educação atual no Brasil, né? Uma análise do que vem acontecendo com a educação no Brasil. E, em contrapartida, o encontro de uma proposta diferente, né? Um encontro de uma proposta que pode ser uma nova solução que ajude um pouco algumas pessoas a trabalhar a sua parte intelectual, toda a pessoa humana, não apenas a parte intelectual, né? Então, a proposta que o Colégio Araucárias está trazendo, né, é a proposta de um espanhol, Víctor García Oz, que se chama educação personalizada, né? Ele cunhou esse termo por conta de trabalhar cada indivíduo personalizadamente, né? Sabemos nós aqui todos, né, é justamente porque cada um na sua profissão desenvolveu ao longo da sua vida habilidades muito específicas, pessoais, personalizadas, né? O Bruno como cientista político, né? O Pedro como economista, eu como engenheiro de software, o Cláudio como jornalista aqui, né? Então, cada um personalizadamente desenvolveu as suas habilidades, né? Então, se hoje a gente pudesse oferecer isso dentro das escolas, né, acredito que a educação das pessoas que vão conviver com os nossos filhos aí na frente, né, pode ser um pouco melhor. A gente pode entregar algo mais, enfim, personalizado, pessoal, né, e desenvolver a potência da pessoa como um todo. O nome Araucárias surgiu de uma maneira interessante porque quando éramos pequenos, né, espero que todos vocês também tenham passado por isso. Me recordo que no próximo ao Natal, né, o pai juntava os meninos, ia lá no mato e cortava uma araucáriazinha pequena, colocava num baldinho de areia na sala. Né, então a gente se reunia ao redor daquele pinheirinho e enfeitava, colocava aí umas bolinhas, colocava uma estrelinha, colocava uma decoração, a mãe ajudava. Me recordo que era assim. Fazia o presépio ali no pé da arvorezinha. Exatamente. Então havia essa cultura, né? Hoje em dia a gente não corta mais a araucária, né? A gente utiliza outras formas, mas mantém a mesma cultura. Tem as de plástico agora. É isso. Então o que acontece? Não sei o que é pior, mas enfim. A analogia que a gente fez, né? Assim, falando sobre educação. Por que eu preciso educar uma criança? Existem várias linhas de pensamento que a criança pode se autoeducar sozinha. A criança precisa estar num colégio militar, a criança precisa ser cuidada para não ferir o psicológico, a criança pode ser tratada de tal e tal maneira, né? Mas qual é que é a finalidade da educação? Acho que essa é a grande pergunta de hoje aqui, né? Qual é a finalidade da educação para cada uma das pessoas que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? E para nós que estamos hoje aqui trabalhando esse tema? Nós não podemos, me parece que não podemos pensar na educação como um pinhão
sendo plantado para ser colhido e colocar na sala da nossa casa e decorar com bolinhas. E depois jogar fora. Me parece que isso aqui é muito parecido com preparar uma criança para um vestibular. Ou preparar uma criança para uma profissão. É colocar ela numa sala e enfeitar com umas bolinhas. Pensa no tamanho de uma araucária. Toda a potencialidade de uma araucária está dentro de uma semente de pinhão. Tudo que ela precisa para se desenvolver está aí dentro, misturado com um pouquinho de água e sol. Então, se a gente tiver um ambiente bacana e a gente plantar uma semente de araucária e personalizadamente fazer a tutoria para que essa araucária se desenvolva, né, trazendo para a criança, ela vai ser uma criança araucária na nossa cidade, na nossa região, vamos falar assim, porque a gente está trabalhando entre Canela e Gramado, né? Nós não estamos dizendo que essa escola vai ser em Canela ou que essa escola vai ser em Gramado, ela vai querer beneficiar as duas cidades, né? Então, a intenção é que a gente possa desenvolver a intelectualidade dessa criança, desenvolver as habilidades de comunicação, de relação, as habilidades espirituais dessa pessoa, né? O ser completo, a pessoa como um todo, né? E para nós um pouco isso é o que significa essa palavra educação, né? Maravilha. É trabalhar com toda essa pessoalidade individual de cada um. Muito bem. Parabéns, bem explicado. Pedro, por que então aqui onde nós temos UX, nós temos Senec, temos tantas escolas, tem Marista, tem as que são públicas, por que o Colégio Araucárias? Bom dia a todos os ouvintes, obrigado, Cláudio, também pelo espaço. É uma preocupação, é uma preocupação com os nossos filhos, mas muito com a nossa sociedade, né? Com o ambiente em que a gente vive hoje. A gente vem conversando um pouquinho a respeito do assunto e alguns pontos são questionados. Por exemplo, o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade, né? Até o pessoal já cansou de ouvir esse exemplo. Esses tempos eu fui no hospital levar minha filha para fazer uns exames e o Dr. Nelsinho tinha sugerido que fizesse um determinado exame, né? E pedi para a médica de plantão, o Dr. Nelsinho pediu esse exame aqui. E ela relutava e não precisa. Eu disse, não, o Dr. Nelsinho pediu esse exame aqui. E lá pela terceira ou quarta vez que eu insisti, ela disse, mas quem é o Dr. Nelsinho? E eu acho que isso é um ponto muito importante, até como uma discussão para nossas comunidades, né? Nós estamos onde estamos hoje por conta da nossa tradição, por conta da nossa formação. E até a brincadeira com a araucária, a nossa região das araucárias, ela é formada por conta das araucárias. Então, a gente tem que saber e cultivar isso para que a nossa sociedade consiga prosperar da forma como ela veio prosperando nos últimos anos, né? A gente tem que ter esse zelo pelas boas formações e que as pessoas conheçam a nossa história por completo para que a gente consiga, então, seguir evoluindo. Mas, então, as características principais que vai ter diferença, por exemplo, dessas que eu citei? De novo, é uma proposta diferente, né? A gente quer ter um cuidado mais personalizado, que a gente enxergue os alunos, cada um, que o professor conheça cada um dos seus alunos. Que é aquilo que o Eduardo estava explicando. Isso. A proposta é no sentido que os professores tenham encontros rotineiros com os alunos, que os professores saibam quais são as dificuldades de cada um dos alunos. Bom, o Bruno tem uma facilidade em português, vamos trabalhar o português dele além do que daqui a pouco o Eduardo tem condições. Mas na matemática o Bruno não vai tão bem, está tudo certo, mas a gente vai explorar o máximo do potencial do Bruno em cada uma destas disciplinas para, de novo, desenvolver o máximo potencial do Bruno. Eu diria que a nossa proposta, né, o que a gente pensa que a gente deseja implantar é justamente isso. É uma estrutura em que os professores consigam atender os alunos de uma forma muito específica e principalmente em paralelo com a família. A gente precisa estruturar que a escola opere de uma forma que os valores escola e família estejam alinhados. Vocês pensam somente no presencial ou quem sabe já
estão aí Escola presencial. que a criança possa estudar em casa? Não, é uma escola presencial, mas, de novo, no sentido de que a participação da família é muito importante e que ela saiba o que está acontecendo e participe também de formações. De novo, a escola e a família precisam andar juntas nesse processo de formação. Maravilha. Bruno, quem são essas pessoas? Tem mais partícipes além de vocês três? Tem. Bom dia, Como é que se conheceram? Assim, foi num bailão? Numa Maravilha. noitada dessas? Bom, Cláudio, obrigado. Duda, Pedro, é um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui de novo, né, Cláudio? Mais uma vez. Tu é sempre bem-vindo, porque, aliás, como cientista político, eu queria que tu estivesse aqui comigo todos os dias. Bom, podemos pensar nessa proposta, hein? Mas, enfim, te agradeço também as palavras em relação ao meu pai na abertura e a minha família, de modo geral. E a gente tem trabalhado, e desde que eu voltei a Gramado, né, eu saí daqui com 15, 16 anos, justamente em função dessa questão educacional, né, e voltei com 24, 25, né, quase 10 anos depois. E depois disso saí de novo e voltei de novo, né? Então, mas o que acho que a tua pergunta é quem são as pessoas, né? E acho que esse é um aspecto muito importante dessa iniciativa. É uma escola da comunidade, de pessoas da comunidade, de pessoas que têm a sua vida, sua família e o seu cotidiano na nossa grande cidade, que é Gramado e Canela, né? E podemos pegar um pouco da região do entorno também, porque é algo... cada vez mais as nossas cidades estão conurbadas, né? E podemos aqui, estou falando até Taquara, né? E toda a região. Já está, né, indo além de Gramado e Canela. Mas é claro, ontem eu estava num evento, né, de um grupo aí que chama IFL, que é um grupo de estudos de formação de lideranças. Parobé, Taquara, Igrejinha, Gramado, Canela. E é bom que seja assim, né? E toda semana as pessoas vêm para cá. Quando eu estava na faculdade, eu tinha colegas, eu tinha uma grande amiga, ainda é minha grande amiga, ela é de Feliz, e estudava em Caxias do Sul. Ela é de Feliz em Caxias do Sul, todos os dias, no colégio para estudar. Então, veja, essa é uma situação em que a nossa comunidade tem debatido e tem conversado há muito tempo. Tem várias iniciativas acontecendo, né? Não só a nossa. E são iniciativas que se complementam. Né? Não é uma questão de concorrência, é uma questão de levantar o nível educacional da nossa região em todas as escolas, nas públicas, nas privadas, né? E a nossa ideia é uma escola comunitária que a gente não esteja assim de uma forma tão submetida, vou usar uma palavra forte, a uma rede que vem com uma coisa pronta, que não tem a cara das pessoas, né, dos pais, das famílias que estão conectadas e liderando o processo de educação dos seus filhos e da sua família, né? Então aqui, além de pensarmos que a educação é algo que pode ser melhorado, nós estamos falando que a educação é algo que é nossa responsabilidade enquanto família, né? enquanto pais, enquanto mães, de estar envolvidos no cotidiano da educação integral, né, personalizada dos seus filhos. Então, é um pouco isso que nos move, né? Certamente nós não estamos falando de um colégio gigante, nós não estamos falando de um grande investimento financeiro. Aliás, a não ser que tenha alguém querendo fazer uma doação para a minha próxima pergunta ia ser quem é o tesoureiro, sabe? Tem que me aproximar desse cara. Mas, enfim, então esse é um grupo de amigos, de pessoas da comunidade que têm conversado sobre isso há algum tempo, né? Mas é um grupo, que grupo? Então, assim, são pessoas de Gramado e Canela. Mais pessoas, grupo com quantas pessoas? Hoje a diretoria somos nós três e mais o Ramsés, né? Ramsés. Isso. Tu sabe quem ele é, mas eu não. Ramsés. Bom, enfim. Eu tenho que botar o sobrenome dele na matéria. Isso. Como? Castold. Isso, enfim, ele é um amigo nosso que mora aqui em Gramado há menos tempo do que nós, digamos assim, mas também está engajado no projeto, tá? E, infelizmente não pôde vir hoje. Mas essa é a diretoria. Mas além disso, nós temos um grupo de pais fundadores da ideia, né? Entendi. Então existe aí um grupo, acho que são 16,
Então são 14 pessoas que estão, digamos assim, fundando uma associação cujo objetivo é, em primeiro lugar, suscitar esse tema. Né? Claro que a ideia, no médio prazo, é que tenhamos o colégio. Talvez nem tão médio, né? No curto para médio. Mas o que nós estamos planejando para 2024? Acho que esse é um dos pontos importantes aqui. Nós, ao apresentar o grupo e a ideia, estamos trazendo alguns eventos para discutir o tema da educação personalizada e da educação como um todo. Né? Então, dia 27 agora de abril, nós vamos ter uma palestra do João Malheiro. Tá? Estão todos convidados, até a gente pode depois disponibilizar o link ali. Né? Tem a gente pode compartilhar nas redes sociais também o convite. Eu li e achei interessante. Exato. Então, o Malheiro é uma autoridade no assunto, né? Um cara bastante conhecido em nível nacional e que tem tratado desse tema da educação personalizada. Então, essa, digamos assim, é a nossa palestra de abertura, que é não só para pais interessados, mas para professores, para pessoas que são da área da educação entenderem um pouquinho da proposta. Vai até que formação fundamental, médio? Não sei, Duda, tu quer... Inicialmente a gente vai trabalhar com o ensino fundamental, né? E posteriormente, provavelmente, daqui a alguns anos, ensino médio. E depois... Né? Então, vocês conhecem o sistema da UX, por exemplo? É uma escola comunitária. Ao que eu estou começando a entender, me parece que a ideia de vocês inicialmente é assim, meio que assim, tipo, pais que queiram contribuir de alguma forma com pessoas, digamos assim, que têm conhecimento, como disse no começo já o Eduardo, que lecionem isso e que... Não, sem dúvida. Tem esse aspecto comunitário, mas tem um aspecto da metodologia também, né? Porque essa Acho é uma metodologia... A estruturação é parecida, mas a proposta... não, tudo bem, a estruturação. Porque a metodologia demanda a presença ostensiva, vou usar essa palavra, porque tem que ter dos pais. Uma questão que tem que passar pelo Ministério da Educação, né? Pelo MEC. Sim, acho que essa é uma pergunta bastante importante, né? Quem são vocês para querer abrir uma escola? Quantos de vocês são pedagogos, diretores de escola, alguma coisa assim, né? Nós temos uma pessoa da área da pedagogia nesse grupo de 14 pessoas e os outros são todos empresários, advogados, né? E cada um na sua profissão. O que a gente fez para responder a essa pergunta? Nós criamos um comitê pedagógico, no qual nós convidamos pessoas que têm repercussão nacional na área da educação, né, e vão estar nos assessorando, nos ajudando a tomar a direção desse navio. Né, nós temos, por exemplo, a Kert Melek, que é uma das pessoas que está no nosso grupo, no comitê pedagógico, que ela é avaliadora do MEC de universidades no Brasil todo, entende todo o processo, o trâmite legal, né, da legislação. Nós temos pessoas que fundaram o Conselho Municipal de Educação em Canela, participando desse comitê. Né, nós temos aí, logo mais, né, o convite está no trâmite aqui, logo mais pessoas que participaram da Secretaria de Educação de Gramado, pessoas que estão envolvidas com a educação. Né? Isso aqui não é para ser um projeto extraterrestre, né? Pelo contrário, é algo convencional. Só que como o Pedro e o Bruno falavam, né, existe uma metodologia, né, a gente não quer usar esse termo, né, mas é um conceito muito diferente. Se a gente fosse comparar, foi a pergunta que tu falasse para o Pedro antes, né? Comparando assim, o que é diferente da U, é tudo diferente. Não existe, a gente está dizendo isso, não existe um outro colégio que seria nosso concorrente, sabe? Não tem essa característica. A escola é diferente, o modelo de escola é muito diferente. E a gente se comprometeu, nós enquanto diretores, né, a expormos apenas 2% da informação. Por quê? Quer saber mais como vai ser isso aqui? Dia 27 de abril, no Hotel Lagueto Siena, a gente vai estar explicando o que é educação personalizada e apresentando o Colégio Araucárias. Eu já vou agendar aqui porque... O ingresso é um valor simbólico, né? Um valor simbólico, o ingresso individual, acho que R$35, né? E o ingresso família, agora já foi esgotou. Está em 70, o dia segundo 27 lote é um sábado? 27 é um sábado pela manhã. Isso. O primeiro lote já esgotou, então o segundo lote é R$70 por família. Pode ir o pai e a mãe, levar as crianças e tem inclusive uma área kids, onde a gente vai ter cuidadores aí que vão estar ajudando a cuidar das crianças para que os pais possam ouvir, então, e entender melhor o que é essa proposta. Né?
É um pouco essa a ideia, né? Não sei se respondo a tua pergunta. Responde sim. Mas a ideia, né, não é apenas esse evento. A gente está prevendo um ciclo de eventos durante todo o ano para, digamos assim, criar um pouco de massa crítica sobre o assunto também, né? Porque, como o Duda falava, a gente não é pedagogo, né? Então, não adianta tu perguntar para a gente detalhes, né? Mas o que a gente quer é que a comunidade entenda que existe um grupo querendo trazer essa iniciativa para cá. Pedro. Eu ia colocar aqui, olhando até um passo atrás, né? A constituição da associação é uma intenção de uma mudança na sociedade, né? Um impacto na sociedade de forma positiva, através da educação. Então, por isso, a proposta da associação é justamente essa, constituir o colégio, constituir e manter este colégio. A gente tem essa proposta de trazer palestras para debate de assuntos relacionados à educação, propostas de formação, propostas de cultura, mas, então, de novo, de tentar promover um impacto positivo na sociedade por meio da educação. Então, mais ou menos, esse seria o princípio que nos uniu nessa associação. E o colégio, enfim, é o assunto que grita, que todo mundo, né, tá querendo entender um pouquinho mais, mas obviamente ele é o nosso braço principal. Mas a associação, então, ela está constituída com esta finalidade através destes meios, né? Tá, pode fazer a pergunta agora. Então, a minha pergunta para ti é o seguinte: eu sei que tu é um cara bastante virtuoso e acorda todos os dias às 5 horas da manhã para fazer as tuas atividades. Desde criança? A mãe tinha uma sineta, Bruno, que era aquelas que amaram no boi, o puxador, né? E ela fez uma cordinha do quarto dela ao nosso, cara. Então, quando ela achava que nós tínhamos que levantar, se tínhamos ido pro baile à noite ou não, aquele negócio lá era... E não tinha, aquilo tira o sossego do cara. E ela tinha botado uma cordinha forte, cara. E ela puxava, aquilo dava 30 segundos, se ela não ouvia a gente se mexendo, já batia de novo. Por que eu te pergunto isso? Esse aqui é um dos pilares do Colégio Araucárias. A gente vai trabalhar com as crianças o desenvolvimento das virtudes. Né? Virtudes humanas, estamos falando aqui de Grécia Antiga, né? 3.000 anos aí atrás. Do que a gente está falando? Se eu não consigo acordar todos os dias no mesmo horário, com uma certa disposição... Tem algum problema. Tem Qual coisa é o errada. problema? Como detectar esse problema? Se eu não sou capaz de resolver os trabalhos que me são impostos ao longo do meu dia profissional hoje, tem um problema. Se eu não faço a barba todos os dias para me apresentar, ainda que eu deixe crescer, mas aparado, tem algum problema? É o caso do Bruno, ó. É o Se eu caso não do Bruno. essas virtudes humanas de uma maneira completa, dificilmente eu vou ser um bom empresário, adulto, eu vou ser um bom advogado, eu vou ser um adulto de 18 anos indo para a rua como um adulto. Eu vou ser um rapaz de 30 anos vivendo de uma maneira adolescente. Né? Então, uma das grandes bases da escola é desenvolver a potencialidade das crianças com base nas virtudes. Né? Porque uma criança virtuosa vai ser um adulto virtuoso, vai ser um empresário de sucesso, vai ser uma pessoa de sucesso que vai olhar para a sua comunidade e vai fazer a pergunta: eu posso fazer algo melhor? Queria te dizer assim, as pessoas que te deixaram neste mundo, qual é que era a capacidade intelectual delas para produzir a sociedade que nós temos hoje? Os teus pais, os teus avós, e a pergunta serve para cada um dos que estão nos ouvindo. A capacidade intelectual que a comunidade de hoje, de Canela e Gramado, tem, nós temos que entregar uma sociedade muito melhor daqui 20, 30 anos. Então, essa é uma responsabilidade não apenas da MEP, da Associação Mantenedora de Educação Personalizada, ou do Colégio Araucárias. Tá? Esse outro nome não tinha surgido. A MEP é a nossa associação que tem como um dos braços do Colégio Araucária. Essa não é uma função do colégio A, B ou C, ou do prefeito A, B ou C. Essa é uma obrigação pessoal. Cada um de nós, em qualquer relação, tem que elevar a capacidade de enxergar a vida e de melhorar a vida dos que estão ao redor da gente. E se a gente não fizer isso com as crianças por meio do desenvolvimento das virtudes, né, vão ser adolescentes fracos que não vão largar o telefone em momento algum, porque vão ficar liberando dopamina com coisinhas pequenas, né, e não conseguem se libertar e ser livre verdadeiramente. Né? Uma outra pergunta bacana de se fazer: o que é liberdade?
O que é liberdade? É ficar o dia todo num aparelho? Eu escolhi pela minha liberdade que eu tenho ficar o dia inteiro no celular. E aí? Isso é liberdade ou Lascou tudo, libertinagem? né, Bruno? É isso aí. Essa é a pergunta, liberdade ou libertinagem, né? Pedro, o que tu quer acrescentar aí, Pedro? Já tem, assim, tipo uma ideia de localização prioritariamente em Gramado, prioritariamente em Canela, na Avenida das Hortênsias, que é um shopping a céu aberto. E tu, quando falar de novo, Bruno, não esquece de fazer uma homenagem para tua mãe, que não é menos importante que teu pai, e que, ao contrário do aposentado que mora lá no topo do morro, muito bem, obrigado, ela continua contribuindo até hoje, que eu sei. Então, quando chegar na vez de novo, vamos fazer uma homenagem para ela, tá bom? Então, essa busca do imóvel é uma busca incessante, né? A gente está vasculhando o mercado. A gente vive numa região que a especulação imobiliária é bastante forte. E tu sabe o que dizem lá na Caixa quando eles vão lá pedir para financiar uma casa? Vai para Três Coroas. Não, isso é um parênteses aqui. Mas, enfim, infelizmente a gente tem um processo lento, né, até que o colégio esteja plenamente ativo e que a gente imagine ter habilitação e mesmo com uma quantidade de alunos suficiente para arcar com um aluguel mais elevado. Mas, enfim, estamos procurando, não temos nada definido, surgiram algumas possibilidades. Deixo também o convite, né, para quem daqui a pouco tiver algum espaço com um aluguel que possa ser de alguma forma ou que tenha um subsidiado, imóvel que nos ajude, um imóvel e que simpatize com a ideia, daqui a pouco pode se tornar um parceiro. De novo, Exatamente. nesse momento a gente precisa de colaboradores, né? Pessoas que entendam o que a gente está fazendo e que se comprometam e colaborem com essa ideia. A respeito também ainda, né, sobre o colégio, a nossa intenção é ser um colégio pequeno. Tomara que um dia muito bem segmentado. Exato, e que um dia a gente consiga virar um grande colégio pequeno. Mas eu digo isso só para as pessoas também terem a dimensão do que a gente procura, né? Uma casa com vários cômodos, isso seria o ideal. É o que a gente procura no momento, mas num aluguel condizente para uma atividade que vai começar a operar quase que de forma voluntária. Sim. Seria lindo. Não, e sem dúvida não é algo que não, visa... digo, vocês todos vão estar operando inicialmente, pelo menos, por uma causa muito mais... Exato, não é um negócio, né, Cláudio? É uma iniciativa. Aí a tua mãe, tu já começou a falar e não citou a tua mãe. Não, vou deixar pro fechamento, então. Eu gosto de atrapalhar o raciocínio das pessoas, eu gosto mesmo. Principalmente quando é um cara brilhante que nem ele, porque ele não se perde. Não. É advogado, né? Ele volta lá. Mas um detalhe muito importante, a associação ela foi constituída da forma sem a finalidade lucrativa, né? A gente não visa lucro. Todo o rendimento, tudo que entrar na associação é justamente para a promoção da melhora da nossa sociedade através da educação. Nesse momento, infelizmente, a gente não está tendo recebíveis, é só os benfeitores que estão ajudando de alguma forma, mas todo mundo que puder, né, colaborar, seja cedendo um espaço nesse momento inicial mesmo, enfim, a gente participando dessas atividades que nós estamos trazendo, né, Pedro, também. E acho que, de novo, reforçar o convite para essa palestra, né? Talvez algumas pessoas não estejam incomodadas ou estejam satisfeitas com a educação dos seus filhos. Mas vamos conversar, é um assunto que não pode sair nunca de pauta. A educação tem que ser uma preocupação, como o Eduardo falou, é uma preocupação que tem que começar em casa. Né? De novo, o filho é uma matéria-prima. Eu estou contente como esta matéria-prima está sendo trabalhada. O que eu espero que essa matéria-prima se torne no futuro. Eu acho que essa tem que ser a preocupação. E, de novo, vamos conversar sobre o tema. Não é... Vamos sentar lá para conversar e ouvir de uma forma que todos possam se beneficiar disso. Assim, só acrescentando, Pedro, na tua linha, o evento, de novo, eu vou falar isso de novo, né? Não é apenas para pais interessados, né? A gente tem pessoas no grupo que seus filhos já estão passando da idade escolar, mas que têm um interesse em ajudar comunitariamente. Sim. Né? A mesma coisa, profissionais da área de educação, esses são, talvez seja o público-alvo dessa palestra, né? Porque não é algo apenas para a nossa iniciativa. O que a gente está propondo ou para os nossos filhos, exato, né? O que a gente está
pensando é um legado comunitário. Vocês têm né? uma causa. Exatamente. Toda sem empresa, para ser bem sucedida, ela tem que ter um propósito. O que eu entendi, o Colégio Araucárias tem um propósito. E por isso eu acho que o Pedro falou muito bem. Então, indiferentemente do tamanho, não dá para começar se preocupando em ter 200, 300 alunos ou 50 ou 100. Tu vai querer aqueles que se entendem nesse mundo que vocês querem propagar. E isso, obviamente, vem dos pais. Exato. Esse é o ponto, né? Um colégio do tamanho que a gente dê conta. Que a gente dê conta de atender todas as pessoas de uma forma individual e de uma forma, ou daquelas famílias dispostas a comprar essa briga, né? Que tem esses princípios. Né? Exatamente. Exatamente isso. Eu gostei muito, sim. Gostei porque, assim, existem formatos de surgimento de negócios, etc. E a gente respeita todos e tá tudo certo. Esse é um que realmente está bem incipiente, né? E que certamente, digamos assim, ele está muito bem definido desde a primeira fala do Eduardo o que vocês estão pretendendo. E aí, beleza. Se eventualmente Gramado e Canela e a região não tiver ninguém que queira isso, beleza. Se tiver 10, começamos com os 10. E vamos indo aos poucos, atendendo dentro das condições que vocês vão ter. Eu achei maravilhoso, quero já dar os parabéns e desejar que isso realmente flua, que vocês encontrem um lugar certo, adequado e que vocês consigam prosperar e então começar a ajudar a transformar o mundo, pelo menos para aqueles que têm essa boa vontade, porque sem dúvida nenhuma a gente muitas vezes se deixa influenciar pela minoria. Você começa a ver tudo errado quando não é tudo errado. A verdade é que aquela minoria barulhenta ela faz muitas vezes parecer pra gente, mas a gente tem uma sociedade boa e com certeza vocês vão ter muitos adeptos e vai dar muito certo esse projeto aí. Cláudio, assim, a gente, enfim, te agradeço em nome de nós todos e do grupo todo. Tu entendeu que é uma finalização da entrevista? Eu entendi, mas eu não vou deixar tu encerrar sem te agradecer em primeiro lugar, em nome do grupo. E sem mandar uma saudação para minha mãe, que é uma grande artista plástica e é alguém que certamente, né, sempre a mim e ao meu irmão, enfim, a nossa família, sempre teve essa base também. E é algo que talvez no mundo de hoje, né, tão conectado, tão geral, né, tudo tão distante, tão impessoal, essa vida que tu falava da tua mãe puxando a sineta, né? Essa vida de olhar para as pessoas, de conviver, né? E de ter uma vida, enfim, uma vida mais lenta, talvez, né? Mais devagar, fazer as coisas com o devido tempo, com a devida dedicação, com a devida atenção, né? Isso talvez seja algo que a gente está propondo que não seja aqui. Tão superficial. Exato. Então, né? Vocês também podem fazer uma mensagem aí. Queria deixar uma tarefa de casa pro pessoal aí que está professor. A gente. Professor. Né? Deixar uma tarefa de casa. Assisti essa semana uma palestra de uma pessoa muito importante que fala sobre a literatura brasileira e ele fez a seguinte colocação. Comentei antes com vocês aqui, né? Se você não consegue escrever um texto do início ao fim, o que você pensa? Então gostaria de convidar a todos aí que escrevessem um pequeno texto em casa, num rascunho, não precisa publicar em lugar nenhum, mas escrevesse de preferência a punho o que você pensa sobre educação, ou o que é educação para você, e o que é a pessoa humana. Escreve um texto e você vai ter um reflexo de o que você é, né? Como você pensa, né? E quem nós somos. Então é esse grande convite aí, né? Escreva e faça essa grande medida de como está a sua intelectualidade. Como diretor financeiro, então eu só... descobriu, cara! Descobriu, cara! Só venho reforçar, então, de novo, o convite para a nossa palestra. O professor João Malheiro é uma das maiores autoridades do país hoje sobre educação. É uma figura renomada, ele dirige um colégio no Rio de Janeiro, ele está ajudando a fundar várias outras instituições de ensino por todo o Brasil. E com muito esforço a gente conseguiu trazer ele para cá.
a gente teve uma série de ajudas de pessoas que eu não vou começar a falar, mas porque eu vou esquecer alguém para não ter problema. No dia e no momento correto a gente faz as devidas homenagens. Mas, de novo, está sendo um evento completamente subsidiado. A gente está colocando uma taxa muito mais, um valor simbólico de caráter de comprometimento do que qualquer outra coisa. Mas já dá teu contato aí no final também. O mais fácil é pelo Instagram do colégio. Tá? É colégio_Araucárias. Ali tem o link do evento. Por favor, compareçam. A gente tem espaço para todo mundo. A gente já está com um quórum bastante interessante. Mas, de novo, para a gente discutir esse assunto, para a gente ter sempre esse assunto na nossa mente. Dia 27, às 9 da manhã, no Hotel Lagueto Siena. Aguardamos todos vocês. Beleza, muito obrigado a vocês três. Desejo sucesso, agradeço. Deixo as portas abertas aqui para tudo que precisarem. Sou um apoiador e desejo que realmente vocês consigam, digamos assim, ajudar o mundo a ser melhor, que é o que vocês estão se propondo. Forte abraço a todos. Nós voltamos ao vivo daqui a pouco às 11 horas do gabinete do prefeito de Canela, senhor Constantino Ursulim. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.